sou a Marina Dori e esse é o Puerpério. Aqui quero mergulhar com você nos desafios reais do puerpério. Meu desejo é que as trocas daqui te ajudem a navegar pelo puerpério com mais consciência e sabedoria, que façam com que você se sinta como se eu estivesse te dando as mãos e falando: "Tô aqui com você". Se você quer saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram. Eu sou @marinadori. Oi, hoje eu vim aqui trazer uma partilha com vocês, algumas reflexões, algumas ponderações sobre como cuidar para ter um puerpério mais leve. E fica aqui a pergunta, na verdade, se é que isso é possível, né? Um puerpério leve. Eu acho que isso... Vamos ver se a gente consegue destrinchar esse entendimento. Mas a ideia, assim, essa vontade de trazer essa partilha para vocês é porque eu vejo com bastante frequência, assim, tanto, por um lado, mulheres que não têm muita certeza se querem ou não ser mães, e existe muito esse medo do puerpério, medo do que encontrar desse outro lado, dessa ponte que se atravessa. E, ao mesmo tempo, eu vejo mulheres assim como se estivessem num redemoinho, completamente perdidas e se sentindo sem chão e sem saber muito como cuidar disso, o que é que pode ser feito. E, ao mesmo tempo, gestantes, né? Também querendo se preparar para o puerpério, porque, na verdade, pouco se fala disso, né? Muito se fala em preparo para o parto, um pouco se fala de preparo para a amamentação, mas menos ainda se fala do preparo para o puerpério, né? Para o que acontece depois da chegada do bebê, depois do parto. Então, muitas mulheres são pegas de surpresa. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho relevantes, importantes, assim, de se cuidar. Mas não que isso vá ser, assim, uma resposta pronta ou uma receita de bolo para que você que vai passar, o que já está no puerpério, vai conseguir fazer com que ele seja extremamente leve e sereno e romântico. Não é sobre isso. Eu não acredito que exista um puerpério romântico, uma maternidade romântica. Eu acho que você pode, ainda assim, seguir nesse caminho, assim, né, de tudo que eu estou te trazendo aqui e não ser necessariamente fácil. Mas acho que o mais importante de tudo é que seja consciente. Eu acho que a partir da consciência do que essa desconstrução que o puerpério traz é que fica leve passar por isso. E às vezes a gente se depara com algumas dores, algumas questões internas, a gente é convidado a revisitar essas questões internas, e isso pode sim ser doído, mas eu acredito muito assim, que quando a gente tem consciência sobre isso, essa dor ela é diferente, ela é carregada de um amadurecimento, ela é carregada de uma amorosidade. Então eu começo trazendo assim que eu acho extremamente importante, algo que a gente não foi ensinada ao longo da nossa vida. A gente, desde que a gente é criança, né, quando a gente cai, a gente se machuca, vem um adulto, pega a gente, né, você caiu, ralou o seu joelho, tá sangrando, tá doendo, e vem algum adulto, te pega no colo e fala, já passou. E você automaticamente, você entende que aquilo ali que você tá sentindo, apesar de estar doendo, não é para estar doendo, já passou, mas tá doendo. Então, como lidar com isso que eu estou sentindo? Então, a gente não foi muito ensinada ao longo da nossa vida a sentir, a se vulnerabilizar, a mostrar as nossas dores. A gente, desde criança, é ensinada de parar de chorar por bobeira, né? Quantas vezes a gente não ouviu isso? E às vezes até a gente se pega repetindo essa mesma fala para os nossos filhos. Mas o meu ponto aqui é, para o puerpério, eu acho extremamente importante para a saúde desse puerpério, que tem um potencial assim enorme, avassalador de ser esse rito de passagem que acontece uma transformação profunda nessa mulher, é sentir, essa abertura para sentir, essa abertura para se vulnerabilizar, essa abertura para adultecer, para amadurecer,
para olhar para as próprias sombras, para olhar para os pontos cegos de si mesmo. E o que eu quero dizer olhar para as próprias sombras? Eu acho que pode existir um certo medo, assim, de ai caramba, o que será que vai acontecer quando eu me tornar mãe, quando eu passar pelo puerpério? O que é isso? O que são essas sombras? Para além da psicologia, né, que não é muito a minha área, eu acredito muito, assim, que as sombras são esses lugares desconfortáveis que existem dentro da gente, que às vezes a gente mesmo tem vergonha de assumir, seja pra gente ou pro outro. A gente tem vergonha, medo, culpa, de olhar para alguma questão, de assumir que aquilo ali tá dentro de você. Um lado seu que você considera não exatamente bonito, mas que ele existe dentro de você, ele faz parte dessa sua história. Então, para mim, o puerpério, ele convida a gente a revisitar esses pontos, às vezes alguns combinados, alguns acordos que você tinha consigo mesma, de como você lidava com a sua vida, ou numa relação amorosa, afetiva, ou na sua relação com o trabalho. Teve um encontro recente que eu fiz com mães, né, uma roda de mães, e rolou esse papo, assim, né, da dificuldade de lidar com o tempo, né, depois de se tornar mãe. E a pergunta que eu fiz é, mas como é que era que você lidava com o tempo antes de você ser mãe? E aí a mulher falou, caramba, realmente, já era bem desafiador. Então, como é que é se você olhar para a parcela assim, de tempo do seu dia, se você visualizasse assim, como se fosse uma pizza, como é que está distribuída essas fatias? E aí, depois disso tudo, você ainda tem que colocar o cuidado, essa entrega bem de devoção mesmo para uma criança, para um bebê. E como que isso se encaixa? É fácil para você encaixar isso? É desafiador? E por que é desafiador? Para mim, essas é que são as sombras. Esses lugares em que alguma coisa está ardendo e você precisa olhar e ressignificar. Eu acho que é esse o ponto que faz com que a gente, a partir dessa vulnerabilidade, né, da gente conseguir se olhar no espelho de verdade, é que a gente consegue adultecer, a gente consegue crescer. Eu canso de ver mulher que tem um bebê e fica apegada à sua criança interior de uma forma em que ela não consegue virar essa chave, atravessar essa ponte para resgatar, para receber essa adulta, essa mulher que vive dentro dela. Exemplo, as mulheres que tá com tanta dificuldade ali de gerir tudo que está acontecendo ali com a chegada do bebê, que conta com apoio, e tudo bem, rede de apoio, eu não estou criticando aqui rede de apoio, graças a Deus é que ela existe, mas aí entra a avó, né, desse bebê, para apoiar. Mas esse apoio, existe uma linha assim muito tênue desse cuidado, desse apoio, desse acolhimento entre você apoiar essa recém-mãe a cuidar do seu bebê, a se cuidar. Esse é um ponto, ao invés de você entrar no lugar dessa recém-mãe e cuidar do bebê para ela. E ela ser podada desse lugar em que ela precisa atravessar suas próprias fronteiras para crescer. Eu não sei se eu me fiz clara, mas eu trouxe isso assim como exemplo e eu vejo isso acontecer com muita frequência. E aí tem questões com as avós, né, com as sogras que entram nessa família na melhor das intenções assim de apoiar e de ajudar, mas que acontece um atravessamento desse sistema familiar, pai, mãe e bebê, né? Eu estou dizendo assim numa situação de uma família heterossexual, mas assim, os cuidadores, né, desse bebê. Então, outro ponto assim que eu acho de extrema importância, apesar de ser muito possivelmente você vai se deparar com essas sombras, com essas questões,
não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E eu me lembro muito, assim, quando eu falo... A imagem que me vem quando eu falo de não precisa ter medo é de pegar onda. Eu surfo desde os meus 15, 16 anos. E quando você começa a pegar onda, existe um medo do desconhecido, né? Por mais conexão que você tenha ali com o mar, você rema naquela onda que tem aquela força avassaladora, e às vezes essa onda pode ser grande e ela vai crescendo, e você tem que remar justamente para essa energia dessa onda crescendo, essa energia que vai te levar para frente, e aí você tem que ir remando, 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 olhando para frente e se jogar literalmente lá de cima da onda. Então, assim, quantas vezes não tive esse medo de me jogar numa onda, mas depois que eu me jogo, esse deslizar pela onda, essa conexão com essa força, não tem nada igual. Então, assim, tem uma fala da Sadia Furtado que eu sempre trago, que ela diz assim, depois da dor vem o amor. Então, assim, ultrapassar, se deixar ultrapassar, ser transpassada por essas questões é um trabalho, assim, um exercício de muita cura. Eu escutei de uma mulher, ela desabafando assim comigo, né, a gente trocando sobre a maternidade. A filha dela já tem alguns anos, mas ela entende que ela ainda tem algo ao olhar desse período inicial da maternidade. Para ela, ela não se sente tão bem resolvida, né, em relação a esse tempo inicial da maternidade. Então, ela recentemente se separou, né, do pai da filha dela, e aí ela conta que ela começou a sair com alguns caras, né, se jogar assim, de volta nesse mundo, né, se abrir para novas experiências. E aí, quando o cara que ela estava saindo perguntava o que ela gostava de fazer, ela ficava paralisada. Ela se deu conta que desde que ela tinha se tornado mãe, ela não tinha a menor ideia mais do que ela queria fazer, do que ela gostava de fazer, do que nutria esse lado mulher para além da mãe. Então, eu acho que, para mim, o puerpério ele é muito amplo no sentido do tempo, porque eu acho que é esse tempo que demanda para a integração dessas facetas, sabe? Da mulher e da mãe. E quando o bebê chega, a gente entra muito nesse arquétipo da mãe. E tudo bem, é isso, é sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, existe um momento que a gente precisa também dar voz a outras faces nossas, né? A outros arquétipos. A esse arquétipo da mulher. Só que agora existe essa mãe também. Então, parece assim que existe durante um tempo um certo duelo entre essas faces da mulher e da mãe. O puerpério é sobre isso. Esse começo da maternidade é sobre isso. Na verdade, essa ressignificação, né, desses aspectos mulher e mãe, ele pode espiralar durante toda a maternidade, né? Eu acredito muito, assim. Então, mas ao mesmo tempo, essa mulher que começou a entrar num mergulho bem profundo de entender, de buscar quem que é essa mulher que está por trás dessa mãe, ela trouxe uma fala muito bonita que diz assim, ao mesmo tempo que a maternidade me escancarou muita coisa, ela me trouxe a possibilidade de ser eu mesma. Parece meio contraditório esse lugar de esgarçamento, né? De olhar para as suas vulnerabilidades, para as suas sombras, para os seus pontos cegos, mas ao mesmo tempo de você conseguir nutrir a sua verdade, a sua essência. E é por isso que eu trago sempre que essa passagem, que esse puerpério é um rito de passagem. Por isso que ele é tão bonito. Mas como é que a gente pode cuidar para que ele não seja exatamente um perrengue máximo? E eu trago tudo isso aqui, assim, também muito de acompanhar mulheres, né? Mas também muito da minha experiência pessoal. Eu tive um puerpério que, no começo, foi bem tranquilo. Eu não tive, assim, grandes questões. Eu fui começando a virar do avesso, e foi aí que o perrengue se instaurou, foi quando minha filha começou a apresentar dificuldade para dormir à noite, né? Ela só queria dormir no peito e era só comigo, aquela coisa toda.
E isso foi me esgarçando, isso foi me virando de ponta cabeça, isso foi tirando o meu chão, a ponto de eu achar que eu tava enlouquecida, assim mesmo, sabe? Eu lembro de momentos, assim, de eu entrar num choro profundo, de exaustão, e ficar desesperada, de alguém me tira daqui. Eu demorei muito tempo para conseguir entender quais que eram as sombras que esse cansaço estavam querendo me escancarar. E só quando eu consegui olhar de verdade para essas minhas sombras, para esse meu lugar bem profundo e bem interno, é que eu comecei a fazer as pazes com essa chegada dessa maternidade. A verdade é que tinha um lado meu que não estava curtindo a maternidade, porque apesar de ser muito delicioso, eu sempre achei muito gostoso amamentar minha filha, eu adorei ficar grávida, eu adorei parir, adorei amamentar, adorava cuidar dela, sempre gostei muito de cuidar dela, e cada vez que ela vai crescendo, a conexão vai aumentando, vai ampliando, vai ganhando um novo significado, vai indo para um outro lugar, vai aprofundando, isso tudo é muito gostoso, mas existe um lugar que é o meu ponto de atenção, assim, até hoje, que é o tempo. Mas esse tempo não é o tempo do outro, o tempo para mim. Então, a chegada da minha filha tirou muito do tempo para mim, me entregou, me levou para um lugar de entrega, de devoção absurda, e isso foi tirando esse tempo para mim, e eu fui ficando desnutrida, desvitalizada, sem energia. E só quando eu consegui de verdade aceitar que tinha uma parte de mim que estava odiando aquilo ali, é que eu comecei a fazer as pazes. E apesar de sempre muito atenta a conseguir abrir esses espaços de tempo de autocuidado, esses espaços de tempo para mim, não era o suficiente, não era o que o meu corpo estava pedindo, o que o meu emocional estava pedindo. Então, quando eu consegui enxergar isso e priorizar isso assim de uma forma mais assertiva, e de entender qual que era a real nutrição que a minha alma estava pedindo, é que eu comecei a fazer as pazes com isso. E comecei, até hoje eu consigo entender, tem hora que eu tô no arquétipo da mãe e tô amando, tem hora que eu não tô no arquétipo da mãe, tem hora que eu tô em outros arquétipos, afinal a minha natureza ela é cíclica, e a minha entrega materna também é cíclica, ela oscila junto da minha ciclicidade interna. Então, tudo isso para dizer, não precisa ter medo de passar por tudo isso, porque no final das contas o resultado é muito positivo, mas precisa sim ter essa abertura para se vulnerabilizar. E para quem está gestando, e para quem já pariu também, eu acho que um cuidado que se faz também assim, de preparo para o parto, que é o de esvaziar a bagagem emocional. Você não vai viajar com a mala extremamente pesada. Dá trabalho, é cansativo, você vai pagar taxa extra lá no aeroporto. Então você quer viajar sempre com a mala o mais vazia possível, para não ser tão penoso você fazer a sua travessia. Então, é muito comum de se fazer esse trabalho durante a gestação, mas pensando no parto. Só que esse trabalho de esvaziamento da sua bagagem emocional, de olhar para as suas emoções, também é muito importante para cuidar do puerpério. Então, isso pode acontecer desde a gestação, mas inclusive depois do parto. Existe um ponto, né? Eu estava falando ali no começo, que muito se fala do planejamento para o parto, um pouquinho se fala da amamentação, mas quase nada se fala do que acontece depois do parto. Então, esse é um ponto extremamente importante, que é um ponto de energia mais yang, né? Quando a gente fala assim de esvaziar a bagagem emocional, a gente está falando da energia mais feminina, mais yin, desse lado mais introspectivo, do que acontece do lado de dentro, da pele para dentro. Mas o que acontece da pele para fora também é importante. Essa energia da ação, do planejamento, né? Essa energia de pensar de forma prática o que é que vai acontecer depois do parto. Quem vai fazer o quê? Os acordos claros. E claro que depois que o bebê nascer, isso tudo pode ser ajustado no decorrer da caminhada, mas é sempre bom ter uma ideia do que vai acontecer para você não ser pega de surpresa.
Vai ter alguém apoiando no cuidado da casa? Quem que vai fazer a comida? Quem que vai no mercado? Se já tem um outro filho, quem é que vai pegar na escola, levar na escola e dar comida e dar banho? E o cachorro, quem passeia? Esses detalhes, e a vacina, como é que vai ser? E o pediatra? Esses planejamentos mínimos, eles cuidam muito. Por que que eu gosto de trazer isso? Porque a mulher, quando ela vai parir, quando ela pare, ela é como se ela se expandisse entre céu e terra para trazer essa vida para a terra. Então, para isso acontecer, ela fica com seu campo assim energético, espiritual, emocional, físico completamente aberto para trazer essa vida passar para a terra. E essa passagem que se dá, que é na verdade uma passagem que não é só do bebê, essa passagem visceral que literalmente passa pelas suas entranhas, ela é tão delicada que ela dá passagem não só a esse bebê, mas ela dá passagem a muitas outras coisas, e é por isso que a gente fala dessas sombras, e é por isso que é importante cuidar desse resguardo, porque ela tá sensível, essa mulher tá com o seu campo aberto, sensível. Então, como é que a gente faz para cuidar desse resguardo? Para cuidar que essa mulher ela entre nesse estrado extremamente primitivo, mamífero dela, fêmea, de estar em fusão com o seu bebê. A Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres Correm com os Lobos, logo no começo do livro, ela começa a falar sobre o que é o arquétipo da mulher selvagem. E quando que a gente se depara com essa mulher selvagem que já está dentro da gente, só que a gente às vezes não dá espaço para ela se demonstrar, para ela chegar, para ela aparecer. E ela dá alguns exemplos. E dentro desses exemplos, dessa assunção da mulher selvagem, está o parto, está a amamentação. É quando a mulher ela se encontra com esse lado mais essencial dela, com essa essência mais pura e verdadeira. Então, nesse momento, eu confio muito que cuidar dessa fusão mãe-bebê é de extrema importância para a saúde do puerpério. Isso é muito bonito. E como é que a gente cuida dessa fusão mãe-bebê? Cuidando do que está acontecendo no entorno. Essa mulher não precisa se preocupar com o que está acontecendo no entorno. Só que para isso acontecer, a gente toca aqui também alguns pontos importantes, que para mim, particularmente, foram de grandes aprendizados, e eu vejo isso também com muita frequência nas mulheres que eu acompanho, que é ajuda. Tanto no lugar de receber ajuda, a gente está sempre nesse lugar de que dá conta de tudo, é muito comum isso, como pedir ajuda. Eu preciso de ajuda para fazer isso. Eu não dou conta de tudo. Eu não consigo abarcar tudo. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça pensante, um coração que pulsa e um ventre que eu enxergo como meu centro de poder, mas eu não dou conta de tudo. Então, entender até onde que você consegue ir. Tá fazendo sentido? E eu acho que quando eu falei assim, né, cuidar dessa passagem, né, que a gente dá para além do bebê, e eu trago aqui agora também, né, trazendo essas conexões assim, né, do útero como um centro energético, como um centro de poder. O útero, ele de fato, ele armazena memórias, ele armazena a nossa história, desde o momento que a gente foi concebida, desde o momento que a gente esteve lá no ventre da nossa mãe, mas ele também traz histórias que vieram antes da gente, da nossa ancestralidade. Então, quando a gente dá essa passagem, a gente muito possivelmente vai se deparar com essas coisas que precisam ser afloradas. Então, quando a gente cuida desse resguardo, cuida do que está acontecendo do lado externo, a gente está cuidando também e acolhendo tudo que foi parido para além do bebê. E eu comentei aqui também, né, compartilhando assim um pouquinho da minha história, desse tempo de autocuidado, eu acho fundamental. É lógico, assim, logo que o bebê nasce,
É muito difícil, assim, você conseguir sair dessa fusão, você sequer pensar nessa vida para fora do bebê. Mas o quanto mais você conseguir priorizar esses momentos para você se cuidar, e no começo, que seja meia hora, depois isso vai se aumentando para 1 hora, né? Depois de alguns meses, enfim, esse tempo varia muito assim de mulher para mulher, mas encontrar esse espaço de nutrição, de autocuidado, de olhar para si. Então, fica aqui esse meu convite para vocês refletirem nesses pontos de como que é possível cuidar para ter um puerpério mais leve. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou adorar saber como que esse episódio te tocou. Me conta lá no meu Instagram. Eu sou @marinadori. E não esquece de mandar para aquela amiga que você sabe que vai se sentir nutrida, que está precisando ouvir isso aqui. E a gente se vê no próximo episódio.